Tá, então, é bom falar dessas compras, hein, das pessoas indo às lojas, fazendo as compras. E isso se associa aí a uma boa notícia. O governo do estado do Piauí, apesar de todas as dificuldades, conseguiu organizar as finanças para fazer o pagamento em dia de acordo com o calendário do 13º salário. Claro, isso é um alívio para quem é servidor público e um alívio também, tenho certeza, para a equipe econômica do governo. Nós estamos aqui ao lado de Rafael Fonteles, que é secretário de Fazenda, e fala conosco a respeito deste e de outros assuntos aqui no Jornal do Piauí. Secretário Rafael Fonteles, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Deu certo fazer o pagamento dos servidores? Como é que foi a organização dessas finanças para o pagamento? Boa tarde aos telespectadores. Na realidade, nós iniciamos hoje, dia 18, o pagamento dessa segunda metade do 13º salário, porque a primeira metade é feita no mês de aniversário do servidor, e esse pagamento se estende até o final dessa semana, onde as faixas salariais mais altas receberão também o pagamento do 13º. Foram muitas dificuldades, eu mesmo alertei dos riscos. A gente vem de uma crise econômica e fiscal já de 4 anos, então cada ano está vindo pior do que o outro, porque você tem passivos acumulados e não tem essa recuperação, digamos assim, da economia ainda. Esperamos que haja no próximo ano, quem sabe. Então foi necessário um esforço, não é, de contingenciamento de despesas muito grande para priorizar a folha. Ainda temos vários outros desafios pela frente. Não é? E também o incremento da arrecadação própria, que pôde fazer frente a essas frustrações de receitas que nós tivemos ao longo dos anos. Inclusive o Piauí foi o primeiro lugar em incremento da arrecadação própria nesses 4 anos. Então, das 27 unidades da federação, quem mais cresceu a arrecadação própria foi isso. Proporcionalmente, né? Percentualmente falando. Percentualmente falando. Agora, secretário, vamos aqui por partes. O governo tinha dificuldade com os recursos. Isso ficou evidente nas falas do governador e também na fala do secretário da administração, que falou, olha, nós, no começo do mês, ele falava, olha, nós ainda não conseguimos o dinheiro, mas nós vamos conseguir e tal, aquela mensagem de otimismo sempre presente. Esse dinheiro, o senhor falou que veio parte dessa arrecadação. E quanto aquele esforço que o governador fazia em Brasília para conseguir recursos da federalização da CEPISA, da correção do valor do FPE, tudo aquilo ainda está para ser discutido ou já está nesse conjunto de recursos? Não, ainda não foi efetivado, continuamos esperançosos em todas essas lutas que o governador Wellington Dias tem liderado em Brasília. Você citou aí a federalização da CEPISA, tem o caso do Fundef, que é um precatório que o estado do Piauí tem direito também, assim como várias prefeituras do nosso estado tiveram esse mesmo direito. Essa questão da briga pelos recursos do FPE, a ação no Supremo, porque nós entendemos que parte do FPE está sendo retido de forma indevida na nossa visão, e isso já está judicializado. A questão da cessão onerosa do pré-sal, né, que vai ter que haver alguma partilha com os estados e municípios. Então, tudo isso continua em debate, continua na mesa e continuamos esperançosos. Mas realmente a dificuldade foi maior porque nada disso ainda se efetivou. Certo. Mas temos esperança sim que vai se efetivar. Então, na verdade, foi de grão em grão, o Refis ajudou bastante, né? A lei que foi aprovada na Assembleia, somos gratos aos deputados que entenderam a necessidade de fazer esse esforço extra. O Refis rendeu quanto de arrecadação? Em torno de 45 milhões de reais no todo, mas à vista, digamos assim, em torno de 23 milhões de reais. Então, foi dentro da expectativa que nós tínhamos e isso ajudou a fazer frente a esse momento em que cada valor é extremamente importante. E como eu disse, Joelson, essa etapa da folha de pagamentos, digamos assim, é a missão principal. Mas nós temos diversos outros desafios. Nós temos atrasos juntos a fornecedores, cada vez em situação às vezes muito difícil, que a gente tem que continuar nessa busca incessante por recursos e na retenção, na diminuição, melhor dizendo, de despesas não essenciais, para poder fazer frente a isso. A situação não está confortável, claro que é uma boa notícia, como você colocou, era para ser uma notícia corriqueira, mas num cenário de crise econômica, não deixa de ser uma notícia alvissareira. Mas longe da situação estar confortável. O trabalho continuará nesse final de ano, no início do ano que vem, no diálogo com o governo federal, com o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal, porque a situação ainda está longe de ficar confortável. Bom, mas pelo menos desde os anos 2000, né, então há 18 anos pelo menos, o servidor público tem a segurança de que vai receber o seu
Desde 2003, quando foi liberado aquele calendário, né, com o governo Wellington Dias, o calendário de pagamentos antecipados. Você elaborava no ano o calendário para o pagamento do ano inteiro. Então, o servidor já sabia que dia ia receber. Desde então, nunca houve atrasos. Essa é uma marca da gestão do governador Wellington Dias, das suas 3 gestões. Certamente, esse ano de 2018 foi o mais difícil, onde a gente realmente só conseguiu, nos últimos dias, né, honrar esse pagamento. E o ano de 2019, é uma incógnita. A gente torce, eu particularmente torço, para que a política econômica seja acertada, seja exitosa e que isso represente crescimento econômico, crescimento das receitas. Mas isso é uma incógnita, porque o novo governo ainda vai tomar posse, ainda vamos descobrir como vai ser a relação dele com os demais poderes e se a política vai ser exitosa. Então, continuamos assim num cenário de muita preocupação em relação, pelo menos, ao próximo ano. De acordo com números do Tesouro, seriam 360 milhões, mais ou menos, o valor necessário para pagar o 13º. Gira em torno disso? O 13º inteiro, né? Nós estamos falando só da segunda metade. Então, foi em torno de 160 milhões a folha líquida da segunda metade do 13º. Quando eu junto com a folha de novembro, que a gente pagou até a semana passada, e com a folha de dezembro, que será iniciada na próxima sexta-feira da outra semana, né? Nós teremos essas 3 folhas, digamos assim, menos de 45 dias, resultando num montante de quase R$1 bilhão que vão para como salário dos servidores, mas que irrigam toda a economia de Teresina e de todo o estado do Piauí. Tá. Secretário Rafael Fonteles, vamos falar agora a respeito de securitização da dívida. O governo tem um conjunto de credores, né, pessoas que estão devendo ao estado de devedores. São devedores que estão devendo ao estado do Piauí e essa dívida ela chega a um valor aí, segundo os últimos números que tive acesso, de R$4 bilhões. Essa dívida pode se transformar em dinheiro de fato? De que maneira? Bom, depende ainda de alguma legislação, mas são 7 bilhões, se eu contar até a dívida administrativa. Porque então, tem a dívida ativa, que é aquela que já está no âmbito da procuradoria, no âmbito judicial, digamos assim, e tem a dívida administrativa, que é uma dívida mais recente, que ainda, se continuar inadimplida, vai para a judicialização. Então, existem alguns mecanismos, como você citou, de securitização, que seria você vender, de alguma forma, né, esse direito creditório, esse direito de receber, obviamente, por um valor menor dentro daquilo que é recebível de fato, né, porque a maior parte desse crédito é um crédito podre, como usando o jargão do financismo, né, que não tem a menor chance de recuperação, portanto, ninguém vai pagar nada pela maior parte desse montante, que apesar de ser muito grande, boa parte digamos assim, realizável. Então, esse modelo de securitização ainda depende, para ficar com mais segurança jurídica, digamos assim, apesar de já termos vários modelos exitosos já feitos, carece de uma aprovação no Congresso Nacional, que já foi aprovado no Senado Federal e está em vias de ser aprovado na Câmara do Deputado. Não sei se ainda dá tempo para aprovar esse ano, esperamos que sim. O Estado do Piauí está avançado nesses estudos e, portanto, consideramos, e o governador Wellington Dias é um entusiasta disso, uma das alternativas de receita extraordinária em momentos de crise, sem necessariamente ser uma operação de crédito, sem endividar o Estado, é apenas um direito que o Estado já tem a receber, ele receber logo. Mas faria contrato com um banco faria a securitização. Tem que ser um leilão, né? Tem que ser um leilão. Tem que ser, a lei exige que seja leilão. Para obedecer todos os trâmites legais, é assim que é feito no segmento público. Até no privado, né? Qualquer securitização desse tipo obedece, né, ditames legais que prevêem isso, um leilão, né, registro em bolsa, registro na CVM, tudo dentro da legalidade do mercado financeiro. Outra questão, secretário, diz respeito a um contrato com o banco que faz o pagamento dos servidores. Existia a possibilidade de que a conta única, do Estado pudesse ir para um outro banco e assim o Estado pudesse fazer um novo contrato? Não, na realidade, essa é uma hipótese. Nós temos um contrato com o Banco do Brasil e uma pequena parte com a Caixa Econômica. O Estado do Piauí deseja manter, renovar esses contratos e, inclusive, o Estado faz jus a recebimento de valores em função desse contrato, porque há um ativo, digamos assim, que importa aos bancos. Então, nós sempre, periodicamente, tratamos com os bancos a renovação desses contratos e não está sendo diferente no momento atual. O senhor também está
conversava aqui antes de começar a entrevista, faz parte do Conselho de Secretários Estaduais de Fazenda, mas agora o senhor assume uma condição de direção. Como é que isso deve acontecer? Como é que isso se deu? Na verdade, o secretário André Horta, do Rio Grande do Norte, o governador dele não reelegeu-se, então ele não será secretário na próxima gestão. Então houve a vacância, ele nos convidou para assumir essa missão, os demais secretários concordaram. Então, pelo menos nesse período, até o próximo CONFAZ daqui a 4 meses, 3 ou 4 meses, nós estaremos à frente, uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo vemos isso com um senso de oportunidade, porque poderemos tratar de temas que são relevantes para todos os estados, inclusive para os estados do Nordeste e o estado do Piauí. O senhor, inclusive, vai ter, então, a responsabilidade de, nos primeiros meses do governo Jair Bolsonaro, tratar de alguns assuntos que dizem respeito à situação dos estados brasileiros. Essas questões federativas certamente serão objeto de pauta junto ao ministro da Fazenda, aos seus secretários, que a gente vê que ele está montando uma equipe com vários secretários para temas específicos. E nós temos muitas pautas, muitos litígios, né, no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, negociações administrativas, tem a reforma tributária, tem essa questão do FPE. Então, a gente assumiu a missão com muita responsabilidade, mas, como já disse, vendo uma oportunidade de poder, assim como o governador Wellington Dias tem uma liderança muito forte aos governadores, dada a sua experiência, a sua habilidade, queremos também nós dar nossa contribuição nas matérias, pelo menos as matérias tributárias e econômicas que dizem respeito à federação. Reforma da Previdência, esse é um assunto talvez mais urgente. Ontem, numa entrevista aqui à Rádio Cidade Verde, o presidente do Tribunal de Justiça falava que o diálogo com o poder público, com o executivo, através do senhor e através do governador Wellington Dias, eram positivos, no sentido, inclusive, de fazer com que houvesse um repasse maior para o Poder Judiciário ao longo do ano, com a expectativa do aumento da arrecadação, né? Além do orçamento já aprovado. Mas ele próprio reconhecia, a Previdência é o maior problema do Executivo hoje. Como é que esse assunto deve entrar em pauta no ano que vem? O senhor agora como presidente do Conselho, como é que pode tratar disso em Brasília? Não, sem sombra de dúvida, o governo federal já colocou como pauta prioritária. E pelo menos os secretários de Fazenda, né, também colocam como pauta prioritária, no caso dos estados, a previdência dos servidores públicos, para que a população entenda. O Estado tem que pagar uma folha de aposentados, de inativos e pensionistas, que foram servidores públicos e que continuam na folha de aposentados. Essa folha era para ser custeada com as contribuições previdenciárias descontadas dos contra-cheques dos mesmos servidores públicos, né, dos da ativa e parte dos inativos. Só que essa conta não fecha, essas contribuições não chegam nem à metade do valor da folha. Então, portanto, quase 2/3 dessa folha é bancada pelo contribuinte, pelo Tesouro Estadual, através do contribuinte. Então, o modelo não é sustentável, portanto, carece de modificações. Só que essas modificações não estão na alçada da legislação estadual, e sim da legislação federal, em alguns casos até mudanças constitucionais. Então, fica-se todo o tempo na dependência dessa alteração constitucional. E certamente o governo federal buscará contar com o apoio dos governos estaduais e até mesmo municipais no esforço coletivo de aprovação de alguma reforma. O que os estados não irão, obviamente, concordar é se essa reforma da Previdência atingir só, por exemplo, o regime geral, quando nós sabemos e temos a convicção plena, né, os números demonstram que o principal problema é a Previdência do serviço público, que não tem como eu expliquei aqui no caso do Piauí, como se sustentar. Sim. Então, obviamente, que carece disso. Então, vai ter uma negociação, não é fácil, uma matéria extremamente impopular, né, que vai ter muita disputa no Congresso. Então, vai depender da habilidade dos agentes públicos de explicarem isso para o conjunto da sociedade, para que a medida dura seja aprovada. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo clássico, que é a aposentadoria dos militares, que se aposentam muito jovens, e aí, além da população ficar com menos policiais na rua, o Estado ainda tem que pagar a aposentadoria desses jovens policiais, eu digo jovens porque com 40 anos, 45 anos, tem policial aposentado, então tem que arcar com duas folhas, a de quem está trabalhando e a de quem não está, mesmo tendo uma espécie de vitalidade que lhe daria, por exemplo, uma sobrevida dentro da polícia.
Esse tipo de idade de aposentadoria em todas as categorias vai ser discutido? É a vontade na minha visão e da maioria dos meus pares, a reforma da Previdência deveria contemplar a todos. E que aquelas categorias que têm algumas diferenciações continuassem tendo a diferenciação. Não pode ninguém dar alguém não dar nenhuma contribuição, porque isso termina gerando um efeito cascata, porque aí ninguém quer dar a sua contribuição. É claro que a reforma da Previdência vai mexer, pelo menos, em expectativas. Eu não digo nem em direitos adquiridos, mas pelo menos em expectativas. Então, se cada um der proporcionalmente a sua contribuição, na minha visão, é mais fácil de você conseguir algum consenso e aprovar. No momento em que você vai retirar, não, com esse segmento da sociedade não entra, esse outro não entra, esse outro não contribui, você termina gerando uma dificuldade maior de aprovação. Então, era melhor que todos cedessem um pouco, quem tem condições diferenciadas continuassem tendo, mas cada um dando a sua contribuição. Uma parcela de contribuição nesse debate. Exato, as diferenciações continuariam existindo. Por exemplo, o caso dos militares é um exemplo. Eles têm um regime diferenciado, até porque tem uma natureza de trabalho diferenciada, continuaria tendo, mas daria também a sua contribuição. Então é melhor colocar tudo logo no debate, porque também se for tentar aprovando aos poucos, como alguns defendem, eu tenho minhas dúvidas se isso tem condição de prosperar, porque vai ficar aquela coisa, só eu estou pagando o pato, só esse segmento está pagando o pato. Então é melhor uma coisa bem debatida. E, como eu disse, a principal habilidade aí é a habilidade do convencimento, né, da população em geral, para poder aprovar. Até porque já está madura, o tema já está maduro, já foi tentado aprovar na presidenta Dilma, o presidente Temer, e agora o presidente eleito Bolsonaro tentará fazer isso, até porque há uma consciência de que, se não fizer, a situação econômica e, inclusive, política poderá se deteriorar novamente. Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei para fazer com que servidores concursados da CEPISA, da Eletrobras Piauí, sejam incorporados à folha de pagamento do Estado. Isso já foi aprovado em outros estados. O Piauí tem condição de arcar com essa despesa hoje? Olha, muito pouco provável. O Piauí tem condições, numa dificuldade que nós estamos de honrar a tabela de pagamento, assumir essa questão federal, digamos assim, porque a CEPISA foi federalizada há 20 anos atrás, né? Então, o nosso parecer a priori seria esse, mas isso é uma matéria absolutamente legislativa, uma matéria política, porque envolve também a vida desses servidores que, com a privatização, podem ter algum destino diferente. Então, a nossa opinião é que o momento não está propício para o recebimento desses servidores, mas é uma matéria legislativa que vai depender da decisão da Assembleia. Inclusive, o líder do governo e a deputada Flora Isabel estão aí protagonizando essa matéria. O meu papel é alertar das dificuldades, né? Obviamente que, se o governador é sensível a essas causas dos trabalhadores das empresas públicas, então certamente ele irá tentar encontrar uma maneira que não onere demais as finanças públicas e, ao mesmo tempo, resolva o problema desses trabalhadores. Já há um cálculo de impacto disso? Não, eu particularmente não acompanhei ainda, mas certamente devemos ser consultados em algum momento. Tá certo. Eu queria agradecê-lo, secretário Rafael Fonteles. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Estamos à disposição.